Vamos lá, vamos começar os trabalhos, né, velho? As sigilosas comunicações entre alienígenas e humanos. Majestic 12, do canal Superfato. Inscreve e deixa o like, Majestic 12. Que isso, cara? Tem que respeitar a cultura lá, velho. Ih, pera aí que não tá saindo áudio não, velho. Esse canal do Superfato é curioso, velho. A voz me lembra muito aquele cara do Fatos Desconhecidos, mano. Aquele senhor lá, eu gosto da voz dele. Na verdade, os melhores vídeos de Fatos Desconhecidos que eu gostava de assistir era quando era aquele senhor lá. A presença de OVNIs na Terra e a possível ocultação de informações sobre esses fenômenos por parte de governos tem alimentado muitas teorias sobre o assunto ao longo das décadas. Contudo, começando com o suposto grupo Majestic 12, criado nos anos de 1940 após o caso Roswell. Esse grupo, juntamente com o presidente na época, teria sido encarregado de investigar e gerenciar eventos relacionados a sociedades extraterrestres originadas em estrelas distantes, que visitam ou se acidentam na Terra. Você sabe disso? Sim. Então quero dizer, eu sei que isso existe e isso faz parte das joias da coroa que eles não Inclusive, vão... eu tenho que xingar o Jonathan, velho. Pô, perder meu tempo ficar respondendo os caras lá achando ruim o vídeo do iceberg do racismo lá é foda, velho. Cara, mano, é bizarro. Foi literalmente eu desbloquear pro público, liberei pro público, começou, velho, essa discussão. Quero dizer, meu Deus do céu. eu sei que isso existe e isso faz parte das joias da coroa que eles não vão querer revelar. Mas isso está na mesa para vir à tona. Desde então, programas secretos sugerem que investigações sobre esses objetos e os seres que os conduzem continuem sendo investigadas longe do conhecimento público. Esses programas levantaram suspeitas de que possam estar sendo escondidas evidências de tecnologia avançada, ou até mesmo de comunicações frequentes estabelecidas com esses seres. Recebi uma ligação telefônica de um oficial de guerra da base aérea de Walker, solicitando o menor caixão possível que pudesse ser hermeticamente selado. Apesar das negativas oficiais, documentos vazados não apenas contradizem essas afirmações, como também comprovam o contrário, revelando o que realmente está ocorrendo nos bastidores dessa interação entre humanos e alienígenas e como isso pode estar impactando a vida na Terra. Em 1947, por ordem do presidente Truman, após o suposto acidente de um OVNI em Roswell, no Novo México, criou-se um grupo... Truman? Claramente outra versão do Trump, velho. O cara é um reptiliano, velho. Eu sabia. Após o suposto acidente de um OVNI em Roswell, no Novo México, criou-se um grupo formado por militares e cientistas de renome para lidar com esses tipos de situações extraordinárias. Nascendo assim, o Majestic 12, mais conhecido como MJ-12. Documentos vazados em um filme na década de 1980 para Jamie Chandler, um produtor de TV, revelavam informações confidenciais que expunham a existência de uma possível operação de encobrimento envolvendo a recuperação de OVNIs e a criação e envolvimento desse grupo para lidar... Inclusive, eu entrei em contato com o Stan e ele não me respondeu ainda. Porque não passou pela minha cabeça de que, pô, ele removeu o vídeo do canal dele, né, viado? Então, assim, será que eu poderia ter postado o react? Então, eu tinha esquecido desse detalhe. Aí eu entrei em contato com ele perguntando se tava tudo bem, velho. Ver se ele vai me responder. Envolvendo a recuperação de OVNIs e a criação e envolvimento desse grupo para lidar com esses assuntos. Entre os documentos constavam memorandos, cartas e instruções. Em 1952, o então presidente Truman teria feito um briefing para o presidente eleito Eisenhower, informando sobre a criação do MJ-12 e suas atividades relacionadas a extraterrestres. O conteúdo desse briefing e os eventos que levaram à formação do grupo
são apresentados como parte de uma longa e complexa história cheia de mistérios. Poucos. A descoberta dos documentos foi curiosa, porque Chandler, na época, era amigo de Bill Moore e Stanton Friedman, dois grandes nomes no cenário de OVNIs nos anos 80. Embora os documentos tenham sido descobertos em 1984, eles só se tornaram públicos quando Timothy God publicou seu livro, onde revelou pela primeira vez alguns dos documentos, incluindo o briefing de Eisenhower. Ele pediu ajuda de Friedman, que além de pesquisador de OVNIs era físico nuclear, e a ideia era decifrar os documentos com a colaboração de Moore, que mais tarde admitiu ter sido parte de um esquema de encobrimento, complicando ainda mais a situação. Stanton continuou sua pesquisa defendendo a autenticidade dos documentos do MJ-12. No entanto, em 1988, o FBI declarou os documentos como falsos. Para a investigação, o FBI consultou as agências de inteligência dos Estados Unidos, perguntando se alguma delas havia perdido esses documentos, mas todas elas... Eu ainda tô esperando o senhor Trump liberar os documentos aí sobre OVNI, velho. Perguntando Nada se alguma ainda. delas havia perdido esses documentos, mas todas elas negaram. Sem uma investigação mais profunda, o FBI concluiu que esses documentos eram falsos, mas isso não significava que a alegação deles fosse verdadeira. O memorando de 24 de setembro de 1947 dizia o seguinte: Caro secretário Forrestal, como nossa recente conversa sobre este assunto, você está autorizado a proceder com toda a velocidade e cautela. A partir de agora, este assunto será referido apenas como Operação Majestic 12. Entre metade dos anos 40 e 50, especialmente em setembro de 1947, muitas comunicações e memorandos secretos ocorreram, que é muito fácil se perder em tanta informação. Portanto, o foco agora é o briefing feito pelo presidente eleito Eisenhower, informando sobre a existência de extraterrestres e o que estava acontecendo com o grupo MJ-12. O documento datado de 18 de novembro de 1952 começa com o aviso Top Secret, com uma nota de que ele é restrito a pessoas com autorização do MJ-12. O texto detalha que a informação contida é vital para a segurança nacional dos Estados Unidos e que a reprodução ou anotação do conteúdo era proibida. Esse briefing foi elaborado exclusivamente para o Eisenhower e deixava claro a importância. Cara, a última coisa que eu lembro que me deixou meio vidrado assim com a questão do Alien, porque como eu falei, eu sou cético sobre isso também. Mas... Cara, na verdade eu nem sou cético, velho. Eu acho que eu defendia a existência de seres de outro planeta, né, velho? Sei lá, parece que com o tempo agora eu virei a casaca, agora eu não acredito. Eu que antes acreditava, agora eu não acredito mais. Assim, o que me deixou mais encucado foi aquela questão do... Eu não lembro que isso... Era algum agente aí, eu não lembro que trabalhava... Eu não lembro se é pra NASA, se ele era astronauta, ele trabalhava na área 51, um pesquisador, eu não lembro. Eu sei que teve como é que eu falo? Uma sessão lá pra debater alguns assuntos. E o cara pegou o microfone e saiu falando, velho, sobre que eles estavam estudando o Alien sim, tá ligado? Que existe sim. E que pelo que deu a entender, é que eu não lembro direito as falas do cara lá. Não é um alien assim que ele veio de outro planeta. Pelo que ele falou, é de outra dimensão, pelo que eu entendi, tá ligado? Parece que eles vieram de outra dimensão. Enfim, bizarro. Enfim, foi elaborado exclusivamente para o Eisenhower e deixava claro a importância e o sigilo do assunto. Considerado preliminar, ele foi entregue pelo almirante Roscoe Hyland-Cotter, que após se aposentar em 1960, fez declarações públicas sobre OVNIs. Ele afirmou em entrevista ao New York Times que altos oficiais da Força Aérea estavam seriamente preocupados com esses objetos, mas que devido ao segredo oficial e ao ridículo, muitas pessoas acreditavam que eles eram bobagem. Esse briefing detalhava uma operação de pesquisa e desenvolvimento secreta, diretamente subordinada ao presidente dos Estados Unidos, com o controle da operação estando nas mãos do grupo MJ-12.
Vannevar Bush, engenheiro e inventor, foi uma figura-chave no desenvolvimento do Trump é Projeto foda, Manhattan, um programa de pesquisa e desenvolvimento que produziu as primeiras bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial e no desenvolvimento de tecnologias que mais tarde influenciariam a internet. Durante a Segunda Guerra Mundial, Bush foi um conselheiro de alto nível dos presidentes Roosevelt e Truman e desempenhou um papel importante no esforço científico americano. No grupo também integrava o general Nathan Twining, chefe do Estado-Maior da Força Aérea dos Estados Unidos, de 1953 a 1957, e presidente do Estado-Maior de 1957 a 1960. Ele foi um dos líderes militares mais influentes da época, e como chefe do comando na base da Força Aérea, Wright-Patterson, teve um papel importante no envolvimento com fenômenos aéreos desconhecidos. Twining, que supervisionava a pesquisa e o desenvolvimento militar, esteve envolvido em projetos que, segundo rumores, incluíam materiais recuperados de OVNIs. Já o general Hoyt Vandenberg, ex-chefe do Estado-Maior da Força Aérea, foi também o segundo diretor da CIA. Ele teve uma carreira distinta no Exército e na Força Aérea, além de estar supostamente envolvido na resposta militar a avistamentos de OVNIs e na proteção da segurança das informações sobre encontros extraterrestres. Detlev Wolff-Bronk, fisiologista e biofísico, foi presidente da National Academy of Sciences, da Universidade Johns Hopkins e da Universidade Rockefeller. Ele foi uma figura de liderança científica nos Estados Unidos e desempenhou um papel crucial na análise de espécimes biológicos extraterrestres para fins de segurança nacional. Jerome Hunsaker, presidente da NACA, precursora da NASA, foi pioneiro em aerodinâmica e engenharia de aeronaves. Ele foi essencial no desenvolvimento de aeronaves navais e, segundo rumores, contribuiu para o estudo das características de voo de OVNIs, usando seu conhecimento para avaliar tecnologias extraterrestres. Sidney Sowers, um empresário e oficial de inteligência, foi o primeiro diretor... Acabei de pensar em outra coisa. Sabe que é uma coisa que também me faz negar esse tipo de coisa aí, velho? É porque... Bicho... Hoje em dia, velho, não é só os Estados Unidos que tem tecnologia pra esse tipo de coisa, não, velho. Tem muitas nações aí capacitadas também de diagnosticar, tá ligado? Caso algo estranho entre na atmosfera, sabe? Então, porque a gente vê em filme, vê nos relatos, muita coisa acontece nos Estados Unidos. Obviamente que, como a gente viu no iceberg da ufologia brasileira lá, tem muita coisa que acontece aqui também. Mas... Cara, eles... Eu não acho que eles podem ter algo secreto, assim, que nenhum outro saiba, velho. Porra, sei lá, mano. Agora, assim, saber uma China, uma Rússia... Eles devem ter tecnologia também para identificar esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que é algo difícil de acobertar, sei lá. Sabe, de esconder, assim, das pessoas, mano. Eles podem não querer divulgar. Mas outra nação, quem sabe outra nação divulga, tá ligado? Eles não vão identificar isso tudo sozinho, cara, não é possível. Tipo, OVNI, beleza, né? Objeto voador não identificado. Aí, tudo bem, né? Você ter esses avistamentos, né, velho? Pode ser um drone inimigo, né, velho? Espião, alguma coisa assim de outras nações. Agora, ligado a extraterrestre, velho. Sei lá, aí eu desconfio, tá ligado? Isso é mais um dos motivos que me fez parar de acreditar, tá ligado? Mas de fato, entre acreditar no sobrenatural ou acreditar em vida extraterrestre, eu acho que é mais fácil acreditar em vida extraterrestre, tá ligado? O universo é muito grande, tá ligado? Pra existir só nós aqui, mas... Sei lá, com o tempo eu parei de acreditar também. Hoje em dia eu sou cético sobre isso aí também. Sidney Sowers, um empresário e oficial de inteligência, foi o primeiro diretor da CIA em 1946 e consultor especial do presidente Truman em questões de inteligência. Como oficial da Reserva da Marinha dos Estados Unidos, ele coordenou operações de alto nível, incluindo aquelas supostamente ligadas a fenômenos OVNI. Gordon Gray, advogado e conselheiro de segurança nacional,
também fazia parte do grupo. E ele teve uma carreira de destaque na administração de informações e propaganda durante a Guerra Fria. E foi secretário do Exército e assistente especial do presidente para assuntos de segurança nacional. Donald Howard Menzel. Pô, velho, agora eu mudei de ideia. Eu acredito em extraterrestre. Caraca, eu tô virando e desvirando a casaca, velho. Eu acho que pode existir. Porque eu fico refletindo na minha cabeça aqui, mano. Não é possível. É algo muito específico, cara. Assim, aí tem que acreditar em Deus, não é possível. Que o universo, assim, teve o Big Bang, tudo aconteceu. E somente o nosso pedacinho de terra recebeu tudo necessário para a criação da vida. As partículas se uniram aqui, né? Ah, não sei o que se uniu aqui. Ah, não sei o que lá se uniu aqui. Tudo aqui, no meio do universo, porque tudo se concentrou num lugar só. Pô, não é possível, cara. Tem coisa aí, tá ligado? Pô, com certeza todo esse material que se juntou na Terra para a criação da vida deve ter se encontrado em outro lugar também, velho. Ah, velho, você sabe que é interessante essa teoria aí, velho. Mas, pô, eu não acho que outro planeta esteja se negando a se comunicar com a gente ou a gente esteja se negando a se comunicar com lá, tá ligado? Talvez a vida inteligente lá, talvez não seja inteligente. Talvez seja um planeta tipo a Era das Cavernas. Talvez a Era das Cavernas nunca saiu de lá. Talvez lá eles ainda não descobriram fogo. Talvez você pode ver alguns símios lá, tá ligado? Alguns animais vivendo lá, dinossauro. Quem sabe dinossauro vai lá nesse outro planeta aí? Vai saber, né? Então, sei lá, porque é muita coincidência, velho. Ser só a Terra, tá ligado? Só a Terra. Tudo culminou somente nesse pedacinho de terra insignificante no meio do universo inteiro, tá ligado? Então, acho que pode sim, velho. Acho que é possível ter. Mas se a gente vai descobrir a longo prazo, eu não sei. Especial do presidente para assuntos de segurança nacional. Donald Howard Menzel, astrônomo e astrofísico, foi diretor do Harvard College Observatory e especialista renomado em física solar. Ele escreveu várias obras sobre astronomia e também esteve envolvido no estudo e divulgação de fenômenos aéreos, incluindo a teoria de explicações não extraterrestres para os avistamentos de OVNIs. Menzel, com expertise em pesquisa solar, propagação de ondas de rádio e astrofísica, foi uma figura interessante para o grupo. Apesar de ser conhecido por suas obras anti-OVNI e por desacreditar fenômenos de discos voadores, ele teve uma associação de 30 anos com a NSA e também obteve uma autorização de segurança ultra secreta da CIA. O fato curioso nisso é que ficou comprovado que ele fez várias visitas ao Novo México, todas entre 1947 e 1948, com todas elas pagas pelo governo. Seu papel parece ter sido mais voltado para campanhas de desinformação, na tentativa de manter sigilo sobre os fenômenos. Por outro lado, os membros do MJ-12 possuíam credenciais de segurança de alto nível. Um desses membros foi o tenente-general Robert Montague, oficial do Exército dos Estados Unidos e comandante da base de Sandia, uma instalação militar secreta envolvida no desenvolvimento e testes de armas nucleares e que foi a principal instalação nuclear dos Estados Unidos entre 1946 e 1971. Ele também foi subcomandante-geral do 4º Exército e teve uma carreira... Pô, e volta pra lá. Seria muito foda, velho, se existisse alienígena e eles nos visitassem, velho. Tomara que eles sejam pacíficos, né? Se forem aniquiladores, fudeu, dependendo da tecnologia deles, né? Mas seria muito foda. Ou talvez não, né? Parando pra pensar, tem a questão das doenças, né? Existem bactérias, né, velho, vivendo no espaço por aí, né? Vírus e tudo mais. Então, às vezes eles podem vir até de forma amigável.
Mas, às vezes, o contato com o ser humano pode transmitir um vírus de lá pra gente, tá ligado? Então... sei lá, velho. Mas eu queria ver o colapso que ia gerar na Terra, tá ligado? 1971. Ele também foi subcomandante-geral do 4º Exército e teve uma carreira distinta com papéis chaves em programas nucleares da Guerra Fria, tendo acesso a projetos classificados e tecnologias avançadas, tornando uma escolha interessante para o MJ-12. Lloyd Berkner é físico e engenheiro, e foi pioneiro em geofísica e pesquisa ionosférica, atuando em vários conselhos científicos de alto nível, incluindo a National Science Foundation. Ou pode ser o contrário também, tipo o que acontece em Guerra dos Mundos, né? Aparentemente um vírus da Terra contamina os aliens lá e faz eles morrerem. Em vários conselhos científicos de alto nível, incluindo a National Science Foundation, e foi supostamente chamado ao grupo para investigar e analisar anomalias atmosféricas associadas à propulsão dos OVNIs em diversos avistamentos. Finalizando a lista com Walter Bedell Smith, este era um general do Exército, diplomata, diretor da CIA e embaixador dos Estados Unidos na União Soviética. Na época, ele era chefe de gabinete do general Eisenhower, enquanto se desenrolava a Segunda Guerra Mundial. Ele teria sido responsável por garantir a cooperação internacional e gerenciar os protocolos de sigilo relacionados a assuntos extraterrestres. Os membros do MJ-12, incluindo o presidente, estavam diretamente envolvidos no processo de investigação e gestão das questões relacionadas aos OVNIs. A morte do secretário James Forrestal, em 22 de maio de 1949, deixou uma vaga no governo, e que só foi preenchida em 1º de agosto de 1950, quando o general Walter Smith foi designado como substituto permanente em um período, especialmente nos anos ao redor de 1952, que foi marcado por uma importante aparição de OVNIs sobre Washington, incluindo a famosa visão em massa sobre o Capitólio e a Casa Branca em julho de 1952. Naquela época, controladores de tráfego aéreo no Aeroporto Nacional de Washington detectaram múltiplos objetos voadores não identificados no radar. E confirmações visuais foram feitas tanto por Depende, né? Como eu falei, às vezes pode ir lá, às vezes não pode nem ter tecnologia avançada, às vezes pode ser só animais. Sei lá, você lança uma onda de rádio aí, às vezes não obtém resposta. Aí você vai pra segunda alternativa, uma sonda, manda uma sonda pra lá, né? Vai demorar pra ela chegar no tal planeta que possivelmente possa a vida? Vai demorar, né? Futuras gerações que vão concluir a missão dessa sonda aí. Onde ela vai analisar o perímetro de lá. Mas eu também não sei até quando vai a transmissão de imagens, né? Como é que as imagens podem chegar pra cá, pra Terra. Tipo, a gente sabe que daqui pra Marte você pode... tem como mandar imagens, né? O robozinho tirar as fotos lá de Marte lá e envia pra gente aqui. Não sei até onde a gente consegue ter essa distância onde a gente consegue captar as imagens, tá ligado? Aí mandava o robozinho lá fazer olhar o perímetro, tá ligado? E se constatar a vida, mano, tentar alguma forma de comunicação. Né? Se for algo minimamente inteligente, tentar contato, ou se não tiver, mano. É foda, porque se os seres de lá não forem inteligentes, a gente entra na terra da Floresta Negra, velho. Porque a gente vai querer dominar o planeta de lá, velho. Olha que filha da puta a gente pode ser. Né? Enfim. Mas se a gente descobre que são seres inteligentes, acredito eu que vamos tentar uma comunicação ali, tá ligado? Enfim, agora se não forem seres inteligentes, forem animais, aí fodeu, velho. Comerciais quanto por caças militares. Esse evento causou um pânico generalizado, semelhante às aparições de drones em massa que estamos vendo hoje. Mas em uma época, o
que eles ainda não existiam. Em resposta, o governo fez declarações públicas e, embora o projeto Blue Book, bastante conhecido por trazer desinformação, a fim de tirar o foco desse porque tema, também a gente pode entrar naquela outra questão. Porque aqui a gente tem a tabela periódica ali com os nossos elementos, né? Ferro, cobre, hidrogênio, enfim. O planeta deles lá, talvez eles podem lidar com outra tecnologia diferente, com materiais diferentes, tá ligado? Que talvez pode atrapalhar um pouco essa comunicação, né? Sei lá. Blue Book, bastante conhecido por trazer desinformação, a fim de tirar o foco desse tema, e do qual vamos abordar aqui em um especial nas próximas semanas, ainda não tivesse sido estabelecido, e ele acabaria sendo criado no futuro para investigar tais fenômenos. Esse briefing específico foi provavelmente acelerado devido aos avistamentos, especialmente considerando que ocorreram perto da área mais sensível dos Estados Unidos, que incluíam a Casa Branca e o Capitólio. Temos como conclusão firme apenas uma coisa, e é que isso não contém qualquer padrão de propósito ou de consistência que possamos relacionar com qualquer ameaça concebível aos Estados Unidos. No entanto, a grande mudança mesmo havia ocorrido no verão de 1947, apenas alguns anos antes, quando um piloto civil, chamado Kenneth Arnold, observou 9 aeronaves em formas de disco voando em formação sobre as montanhas Cascade, no estado de Washington. A preocupação com os avistamentos acabou ganhando grande destaque nacional, especialmente após o avistamento de Arnold, que acabou sendo amplamente noticiado. Esse evento foi um dos primeiros a atrair a atenção pública para o fenômeno, ainda antes do famoso incidente de Roswell. Embora não tenha sido o primeiro avistamento de objetos semelhantes, foi o primeiro a gerar uma cobertura de mídia significativa, com centenas de relatos de avistamentos semelhantes. Muitos desses relatos vieram de fontes militares e civis altamente confiáveis, o que levou diferentes setores militares a investigar a natureza e o propósito desses objetos, com todas elas focando na defesa nacional. Diversas tentativas foram feitas para identificar e perseguir os objetos relatados em voo, mas os esforços foram em grande parte infrutíferos. A reação pública foi marcada por momentos de quase histeria, já que a população não sabia o que estava prestes a ler nos jornais em um futuro próximo. Apenas um ano depois, em 7 de julho de 1947, um fazendeiro local relatou que um dos objetos havia caído em uma região remota do Novo México, a cerca de 120 quilômetros a noroeste da base aérea de Roswell, que atualmente é uma base aérea abandonada. Esse incidente deu início a uma das maiores operações secretas da época. Para garantir a recuperação dos destroços da nave para estudo científico, durante o curso dessa operação, descobriu-se que 4 pequenos seres humanoides, aparentemente, haviam se ejetado da nave antes dela explodir, e todos estavam mortos, em um avançado estado de decomposição devido à ação de predadores e à exposição ao tempo durante o período de aproximadamente uma semana, até que sua descoberta fosse feita. E é estranho imaginar que esses corpos estavam no deserto e animais haviam se alimentado deles, pois embora para os animais carne seja carne, a cena é sem dúvida sombria. Então tá, pô, já era pra ter esses animais, sei lá, virar de mutantes aí, velho. Ou seja, se isso for verdade, já comprova que, opa, pelo menos algo estranho eles não carregam, né, velho? É tipo gente como a gente, né? Porque se o animal não se contaminou com nada, né, velho? Ficou estranho. Se bem que teve aqueles relatos lá de Varginha, aquelas coisas, né? Que o cara morreu com infecção lá desconhecida, os animais começaram a morrer lá após contato com essa terra. Mas sei lá, né? Recebi uma ligação telefônica de um oficial de guerra da base aérea de Walker, solicitando o menor caixão possível que pudesse ser hermeticamente selado. Já que eles precisavam saber como proceder com os corpos que haviam ficado expostos ao ambiente, possivelmente sendo danificados por animais predadores. Uma equipe científica especial foi designada para remover esses corpos para estudo. O destroço da nave também foi transferido para diferentes locais.
Havia um monte de microfones ali. Eles queriam que eu fizesse comentários, mas eu não estava realmente disposto a fazer isso. Tudo o que eu podia fazer era manter a boca fechada. E foi o General Ray quem contou aos jornais o que era e para esquecerem o assunto, porque não passava de um balão de observação. Claro que nós dois sabíamos que era diferente. O balão de ar que encontraram, junto com o tecido misterioso, foi parte de uma história que foi manipulada após o vazamento da informação de que discos voadores haviam sido recuperados. Marcel, que havia sido envolvido no incidente, foi forçado a posar com pedaços de um balão de pesquisa meteorológica convencional, feitos de alumínio e borracha. Ele foi instruído a manter silêncio sobre o que realmente havia acontecido, e o que foi comunicado à imprensa era de que se tratava apenas de um balão, embora eles soubessem a verdade. Nós entendemos que se trata de uma farsa. 4 corpos, não humanos. O governo confirmou que os destroços foram levados para a base da Força Aérea Wright-Patterson em Ohio. Testemunhas civis e militares na área foram desinformados, e os repórteres receberam a história oficial de que o objeto era apenas um balão meteorológico mal orientado. O termo debriefing, normalmente usado para se referir ao processo de busca e mudança de opinião dessas testemunhas, e que normalmente é relacionado... E sobre os corpos, mano, às vezes era... Por coincidência, velho, o azar mesmo dos bichos, mano, às vezes o balão caiu ali numa área onde tinha alguns bichos ali, tá ligado? Aí foram de arrasta pra cima junto com o balão meteorológico. Os homens de traje escuro é algo com o qual também começou a se tornar comum a partir desse evento. No dia 19 de setembro de 1947, um esforço secreto, organizado pelo General Twine e pelo Dr. Brush, resultou em um consenso de que o disco provavelmente era uma nave de reconhecimento de curto alcance. Essa conclusão foi baseada principalmente no tamanho da nave e na aparente falta de materiais análogos a mantimentos ou qualquer outro elemento que indicasse uma longa viagem. Uma análise semelhante dos 4 ocupantes mortos foi conduzida pelo Dr. Bronk, e a conclusão preliminar do grupo, em 30 de novembro de 1947, foi que, embora as criaturas encontradas fossem semelhantes aos humanos... E levando em consideração a Floresta Negra, velho, essa teoria aí, eles já teriam vindo aqui acabar com a gente, velho. Porra, se isso aí realmente fosse uma nave de reconhecimento, um objeto de reconhecimento e tal, eles já teriam conhecimento da nossa existência, tá ligado? Eles já sabiam onde a gente está. Eles já teriam vindo aqui foder com tudo, tá ligado? Porra, fazer que nem o filme da Quinta Onda lá, velho, vai fazendo a humanidade definhar, tá ligado? Por conta própria, tipo assim, pô, queremos dominar aquele planeta ali, mas a gente tem que, vamos enfraquece o bicho antes de ir com tudo. Eles poderiam criar um vírus modificado lá, velho, no planeta deles, tá ligado? Alguma doença. E tacar ele aqui no planeta, velho. Tá ligado? Tacar ele aqui. Exterminar boa parte da população. Depois botar pra foder, meu irmão. Tá ligado? Chegar com as naves, bombardear tudo aqui. Depois os processos biológicos evolutivos responsáveis pelo seu desenvolvimento eram bastante diferentes dos observados ou postulados para o Homo sapiens. A equipe sugeriu que o termo entidades biológicas extraterrestres fosse adotado e usaram o EBE como o termo padrão para se referir a essas criaturas até que uma designação mais definitiva fosse acordada. Esse trabalho deve ter sido extremamente angustiante, pois dado que é praticamente certo que essas naves não se originaram em nenhum país na Terra. E durante todo que isso aí bate com o relato do sargento lá que eu tinha visto, tá ligado? Esses anos atrás aí, que ele deu depoimento lá, falando, velho, que não pareciam ser aliens dessa dimensão, pareciam ter vindo de dimensão diferente. É certo que essas naves não se originaram em nenhum país na Terra. E durante todo esse tempo, houve uma considerável especulação sobre a sua origem e como chegaram aqui. Marte foi uma possibilidade considerada, embora alguns cientistas acreditassem ser mais provável que essas criaturas viessem de outro sistema estelar. Mais provável. Foram encontrados vários exemplos de algo que parecia ser uma forma de escrita nos destroços, mas as tentativas de decifrá-la permaneceram sem sucesso.
Lembro dos fragmentos que pareciam com vigas de aço, só que menores. E a parte mais estranha dessa coisa toda era o que estava nessa viga de aço. Parecia ter alguma coisa escrita no corpo dele. Igualmente infrutíferas foram as tentativas de determinar o método de propulsão ou a natureza da fonte de energia envolvida. A pesquisa foi complicada pela ausência de asas, hélices, jatos, outros métodos convencionais de propulsão e orientação, além da total falta de fiação metálica, tubos a vácuo ou componentes eletrônicos reconhecíveis. Supõe-se que a unidade de propulsão tenha sido completamente destruída pela explosão que causou a queda da nave. Provavelmente, a melhor noção que podemos ter dessa propulsão seja a proposta por Bob Lazar, um físico norte-americano que alega ter trabalhado sobre essa alegada propulsão gravitacional junto com outros pesquisadores. A fonte de energia é um reator que usa o elemento 115 como combustível. Dentro do reator, o elemento 115 é bombardeado com um próton, que se integra ao núcleo do átomo de 115 e se transforma no elemento 116, que imediatamente decai e libera ou irradia pequenas quantidades de antimatéria. Caralho. A antimatéria é liberada em um vácuo para um tubo sintonizado, que impede sua reação com a matéria ao redor. Ela é então direcionada para um alvo de matéria gasosa no final do tubo. A matéria e a antimatéria colidem e se aniquilam, convertendo-se totalmente em energia. O calor dessa reação é convertido em energia elétrica em um gerador termoelétrico, com quase 100% de eficiência. Este é um dispositivo que converte calor diretamente em energia elétrica. Este disco específico parecia estar em excelente condição, e devido à sua aparência elegante, eu o apelidei de modelo esportivo. O modelo esportivo tem cerca de 5 metros de altura e 12 metros de diâmetro. A pele externa do disco é Pô, isso aqui agora me fez lembrar calor e energia. Pelo que eu não sei muito o que significa, não. Pelo que eu supunhetamos que eu entendi mais ou menos, é parecido com uma usina nuclear, vai. Uma mini usina alimenta a nave, tá ligado? Eles criaram um dispositivo ali como se fosse uma usina. Me fez lembrar no vídeo que eu vi do Sacana, velho. Ele trouxe sobre um dos estudos sobre aquele asteroide que tava passando aí, tá ligado? Que aparentemente o núcleo daquele asteroide tem calor, tá ligado? Tem como se fosse um vulcão interno, tá ligado? Gerando energia. Porra! Olha, claramente era uma nave aí passando por aqui, 5 velho. metros de altura e 12 metros de diâmetro. A pele externa do disco é metálica com uma cor de aço inoxidável não polido. O modelo esportivo fica de barriga para baixo quando não está energizado. A escotilha está localizada na metade superior do disco, com apenas a parte inferior da porta envolvendo a borda central do disco. O nível interno do disco é dividido em 3 níveis. O nível inferior é onde estão localizados os 3 amplificadores de gravidade e os guias dos amplificadores. O reator está localizado diretamente acima dos 3 amplificadores de gravidade no nível central e está centrado entre eles. O reator é semelhante a este modelo em escala reduzida. O elemento 115 é usinado em triângulos como este e depois inserido no reator. Este pedaço de elemento 115 é a fonte da onda de gravidade, assim como o alvo que é bombardeado com prótons para liberar a antimatéria. O nível central deste disco também abriga os consoles de controle e assentos, ambos pequenos demais e baixos demais para serem funcionais para seres humanos adultos. As paredes do nível central são todas divididas em arcos, e em um determinado momento, quando o disco estava energizado, um dos arcos se tornou transparente, e você podia ver a área externa a ele, como se o arco fosse uma janela. Depois que o painel ficou transparente por um tempo, uma forma de escrita que era diferente de qualquer símbolo alfabético, científico ou matemático que eu já vi, começou a aparecer no arco transparente. Como pode ser visto, à medida que a intensidade do campo gravitacional dos amplificadores aumenta, a forma do espaço-tempo ao redor do disco não apenas se curva para cima, mas distorcida, na verdade se dobra formando quase um coração ao redor da parte superior do disco.
Pega aí, velho. Tem até ciência aí explicando como funciona a tecnologia dos bichos, velho. Formando quase um coração ao redor da parte superior do disco. O que também é interessante é que no 4chan, alguém também afirmou ter trabalhado nos programas de recuperação de destroços para o governo. E ele mencionou que o governo observava algum tipo de unidade de construção móvel no Oceano Atlântico. E essa unidade seria responsável por criar essas naves, montá-las sob especificações e populá-las com esses EBS, que, segundo os cientistas, seriam de curta duração e descartáveis. Isso se alinha com as teorias propostas, pois acreditam que a nave teria sido um veículo de reconhecimento de curto prazo, já que não havia mantimentos, camas ou cozinha, existindo apenas assentos em uma sala vazia com apenas o que era essencial. A necessidade de informações adicionais sobre essas naves, as características de seu desempenho e seu propósito levou ao início do projeto Cygne. Em dezembro de 1948, o Cygne foi substituído pelo Grudge e depois recebeu o codinome Blue Book. Essa transição pode ter ocorrido devido a preocupações com vazamentos, algo comum em muitos desses projetos. Sempre que surgem rumores ou preocupações sobre vazamentos, todos os documentos são destruídos e os envolvidos são dispensados e um novo programa é iniciado. Mesmo programas como o Stargate são oficialmente cancelados, há uma certeza de que continuam sob um novo nome, com mais informações provavelmente sendo reveladas nas próximas décadas. Em dezembro de 1950, um segundo objeto, provavelmente de origem semelhante, atingiu a Terra em alta velocidade na região de El Índio, na fronteira entre o Texas e o México. Quando a equipe chegou ao local, o que restava do objeto já estava quase totalmente incinerado. O material que pôde ser recuperado foi transportado para a instalação da Comissão de Energia Atômica, em Sandia, no Novo México, para estudo. Essa instalação, estabelecida em 1946, tinha a função de gerenciar o desenvolvimento e a regulamentação de energia nuclear e materiais, além também de supervisionar a pesquisa e produção de armas nucleares. Olha Essa aí, ó. conexão entre OVNIs e a energia nuclear, o teste de armas nucleares. Claramente a gente já tem uma tecnologia avançada aí de guerra falando, né? Pra combater esses alienígenas. E se viessem os alienígenas, eu tenho certeza que a gente ia descobrir uma nova bomba, uma nova arma aí que o governo esconde, tá ligado? Nucleares. Essa conexão entre OVNIs e a energia nuclear, o teste de armas nucleares, é bastante conhecida. As implicações para a segurança nacional continuam a ser a grande importância, pois as intenções e os motivos desses visitantes permanecem completamente desconhecidos. Além disso, o aumento significativo da atividade e vigilância deles, iniciado em maio e continuando até janeiro deste ano, gerou preocupações de que novos capítulos possam estar prestes a acontecer. Por essas razões, o grupo MJ-12 permaneceu com a opinião unânime de que a imposição das mais rigorosas precauções de segurança deveria continuar sem interrupção, mesmo sob uma nova administração. Na época, o plano de contingência, classificado como Top Secret, deveria ser mantido em total prontidão, caso surgisse a necessidade de fazer um anúncio público. O anexo G do documento é extremamente interessante, pois ele contém o que chamam de plano de contingência. Embora possamos apenas especular sobre o conteúdo, algo que foi mencionado recentemente por Daniel Sheeran, um advogado que tem se envolvido com vários denunciantes de UAPs, afirma que o governo americano possui um filme de um extraterrestre em uma entrevista real. Você sabe disso? Sim. Então quero dizer, eu sei que isso existe e isso faz parte das joias da coroa que eles não vão querer revelar. Mas isso está na mesa para vir à tona? Bem, o que estou dizendo é que conversei com a pessoa que estava lá e eles têm isso filmado. Então, se você realmente quer chegar ao cerne de tudo, esse é o tipo de coisa que, uma vez mostrada ao público americano, não há mais como negar. Sabe, é algo que, uma vez revelado, não há volta. Olha aí. Libera pra nós, Trump. O que, Porra. uma vez revelado, não há volta. Pô, mas que seria loucura se descobrir a existência, seria muito doido, cara.
Pô, muito bom, velho. Tá aí, esse é o projeto Majestic 12, né? Muito bom, velho. Não conheci o canal Superfato. Maneiro, velho. Bem explicadinho, editado. Bacana. Pô, velho. Enfim, muito doido, muito doido. Cara, que seria interessante, realmente, a existência de aliens seria pra caralho. Very good.